né? Estamos estudando o livro de Jonas, né? E hoje é a terceira mensagem, né? Domingo que vem será a última, que são 4 dias, 4 domingos para estudar o livro. É um livro pequeno, né? O livro de Jonas é um livro bem pequeno. Então, hoje é a terceira mensagem, domingo que vem será a quarta e última. Irmãos, esse livro de Jonas é tremendo. Eu aprendi muita coisa estudando esse livro de Jonas aqui. E a mensagem de hoje, né, é acalmando a tempestade. Aleluias. Glória a Deus. Acalmando a tempestade. Acalmando a tempestade. Uma coisa, né, boa a gente lembrar é que é o seguinte: muitas vezes a tempestade aqui, lógico que simboliza as lutas, os sofrimentos, né? Seja bem-vindo, irmão. Pode se assentar, procurar um lugar. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, a tempestade, ela, muitas vezes, Deus acalma a tempestade, né? Mas muitas vezes Ele acalma você diante da tempestade. Acalma nós, né? Então, nem sempre Deus vai querer livrar a tempestade. Ele vai querer te ensinar alguma coisa durante a tempestade, né? E o primeiro princípio que nós destacamos aqui nesta mensagem: a tempestade, ela vem para todos. Isto é, tribulações vêm para todos, né? Então, estava falando, né, pela manhã, a nossa irmã Cidinha, que está lá, foi dar aula para as criancinhas. Nossa irmã Cidinha, essa semana, perdeu o irmão. O irmão dela faleceu, né? E perder um irmão, na verdade, não é uma tempestade. Perder um irmão não é uma tempestade, é lógico que não é. Perder um irmão é uma enorme tempestade, é uma tempestade gigante, né? Então, a tempestade, na verdade, simboliza as lutas da vida, da nossa vida, né? E perder um irmão é uma enorme tempestade. E aí, o que acontece? As pessoas do mundo, logicamente, perdem irmãos, morre pai, morre mãe, morre filho. E os crentes não. Irmão de crente não morre, pai de crente não morre, filho de crente não morre. É assim que funciona? Não. Não. Então, a tempestade, ela vem para todos. As lutas, as guerras, as dificuldades vêm para os crentes e vêm para os não crentes, né? Lógico que o tipo da tempestade que vem para um não crente, às vezes é diferente do tipo da tempestade que vem para uma pessoa crente, né? Mas a tempestade, ela vem para todos, né? Eu, por exemplo, tenho minhas tempestades, né? Mas a minha tempestade, a minha luta, não é porque eu dei calote em alguém e o cara agora está me perseguindo, quer me matar. Isso aí é uma tempestade que vem mais para os ímpios. Para um cristão, pelo menos, se ele for cristão verdadeiro, com certeza esse tipo de tempestade não vem para ele, né? Então, a tempestade que vem para um crente, geralmente ela é diferente da tempestade que vem para alguém do mundo. Mas e daí a dizer que só as pessoas do mundo têm luta? Não. Muito pelo contrário, irmãos. Não é uma garantia, não estou dizendo que é sempre. Mas muitas vezes, quando você converte, é aí que aumenta a tempestade, é aí que aumenta a luta, né? Porque aí você entrou numa guerra contra Satanás, né? As maiores tempestades na vida de Paulo veio por ele ter se convertido, né? Enquanto ele não era convertido, não tinha muita tempestade, ele era o xerifão, ele era o bom da boca, ele mandava, ele perseguia, né? Entendeu? Então, mas vamos ler aqui um texto, então, em relação a isso. Jonas 1:2 diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Mateus 7, 24 e 27 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, você prestou atenção que aqui quem construiu a casa, o insensato que construiu a casa sobre a areia, é o ímpio. Né? E o homem insensato que construiu a sua casa sobre a rocha é o crente. E você prestou atenção que o temporal, o vendaval, a chuva e o vento veio para as duas casas? Para a casa do ímpio e para a casa do crente? A luta, a tribulação, as dificuldades vêm para o ímpio e vêm para o cristão também. Aqui o vento, a tempestade veio para as duas casas. Aonde está a diferença? A diferença está que o ímpio não se abala. Né? O ímpio ele não se abala. Há muito pouco tempo, né? Mas muito pouco mesmo. O crente não se abala. Eu falei o ímpio, troquei as palavras, né? O crente não se abala. Então o ímpio, ele se abala. Então, há muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo não. Não vamos botar tempo aqui não. Então, alguém perdeu, não é a dona Cidinha, lógico. Uma outra pessoa, né? Perdeu um parente, né? Morreu uma pessoa, né? Um parente. Morreu um parente próximo. E aí o que aconteceu? A pessoa é crente, né? E crente, que a gente entende até que é crente firme, mas crente firme também, né? Se bobear também vacila, né? Davi vacilou, né? Então a pessoa morreu, esse parente, irmãos, a pessoa se abalou. A pessoa se abalou e eu vou falar uma coisa para você. Até hoje não recuperou ainda. Não é mais a mesma pessoa. Mas isso deveria acontecer com os ímpios, não com os cristãos. Né? Não com os cristãos. A dona Cidinha, né? Morreu o irmão, mas muito recente. Então, com certeza, ela não bateu palma e falou, não, eu sou crente, e louvado seja Deus, meu irmão morreu, mas não tem problema, eu amo ao Senhor. Com certeza não. Com certeza doeu muito, no fundo do coração, no fundo da alma, entendeu? Então, mas ela se levantou, ela está bem, fala, o Senhor sabe o que faz, né? Então, o que acontece? O cristão, morreu alguém da família, irmão, não tem desespero. Não tem que ter desespero. Não tem que ter correria, não tem que ter desespero. Por quê? Porque a gente tem que confiar em Deus e que Deus está no controle. Agora, se for um parente muito próximo, pode até bater um desespero assim, mas ele tem que durar pouco tempo. Né? Se for um parente muito próximo, a gente não tem asa ainda, né? Difícil, né? A morte é difícil. Ninguém está preparado para perder, né, um familiar. Ninguém está preparado, mesmo o cristão. Então a gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes a pessoa pode até ter um abalozinho na hora ali, mas você tem que dar a volta por cima, Deus. Aí é a diferença, então, entre o cristão, né, e o ímpio. E nós sabemos que muitos vendavais, muitas tempestades, muitas lutas, elas vêm por consequência do pecado. Isso principalmente na vida do ímpio, mas na vida do cristão também. Muitas vezes elas vêm por consequência do pecado. E também é algo muito parecido, não chega a ser a mesma coisa, mas também você está colhendo o que você plantou. Né? Então, é colheita. É rebeldia. Né? E tem muitas coisas, muitas vezes é o treinamento de Deus também. É o treinamento de Deus. Entendeu? Porque o que é o treinamento de Deus? O treinamento de Deus é o seguinte, você é tão fiel. E Deus, né, olha para o seu coração e fala, não, mas esse aqui dá para levar ele para um nível mais alto. Esse aqui é fiel. Esse é gente boa. Entendeu? Eu vou levar ele para um nível mais alto. Vou usar ele em algo maior. Aí o que vem? Aí vem um treinamento, vem umas lutas para ver se você passa no teste mesmo. Para né, poder Deus colocar nessa posição maior. Né? Então, o que acontece? Tem coisas que é treinamento. Agora, tem coisas, irmãos. Tem lutas, tem vendaval, que simplesmente você estava no lugar errado, na hora errada. Simplesmente isso. Né? Então, o que acontece? A pessoa, né,
Ah, pastor, mas isso e Deus não está no controle de tudo? Tá, mas nem tudo ele interfere, ele permite. Às vezes ele permite. Se ele for interferir em tudo, aí fica ruim. Entendeu? Então, muitas vezes, ele está no controle. Quer dizer, a Bíblia, né, diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for aí. Isso se não for, mas tem sido da vontade dele cair um monte de cabelo aí, meio de todo mundo. Entendeu? Então, ele tem o controle. Se ele não quiser, não cai, mas ele vai permitir que caia. Entendeu? Então, azar, no fundo, no final de tudo, não vai existir, que Deus vai fazer justiça. Mas a princípio, assim, de imediato, irmão, o que mais tem é azar nesse mundo. Porque esse mundo não é governado totalmente por Deus, não é feita toda a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Aqui na terra não se faz a vontade de Deus plena. Não é feita a vontade de Deus. Deus governa, lógico, mas o governo dele não é pleno aqui, as pessoas não obedecem. E ele, né, permite. Então, o que mais existe é azar. E muitas vezes a pessoa está no lugar errado, na hora errada. Simplesmente isso. Né? Então, mas e aí? Vamos então para o segundo princípio. Bom, já que o segundo princípio, já que as tempestades, as lutas, as dificuldades, as guerras vêm para o ímpio e vêm para o cristão também, e a diferença não está em vir a tempestade, a diferença está em como nós vamos agir diante da tempestade. A diferença não está em vir as lutas, mas como nós vamos agir diante das lutas e diante das guerras. Correto? Então aí vem uma pergunta, né, que é o meu segundo princípio. Como agir quando a tempestade vem? Né? Como agir quando vem a tempestade? Então vamos lá. Né? Jonas 1:14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eu acho aqui muito interessante isso aqui, né? Muito, muito. Né? Depois tem um versículo também, Jonas 2:1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Então nós observamos aqui uma coisa. Diante da tempestade, no contexto aqui, embora os nivitas não participaram da tempestade em si, mas eles tinham a tempestade deles lá também. Não participaram dessa tempestade literal, mas eles tinham a deles lá também. Né? Então, Jonas, diante da dificuldade, Jonas orou. Os marinheiros oraram e os nivitas oraram e jejuaram. Entendeu? Então, diante da tempestade, aqui o que foi o procedimento de todos aqui? Qual foi a atitude de todos aqui? Foi orar, buscar a Deus. Então, no momento de luta, nós temos que buscar a Deus. Mas uma coisa que eu achei assim tremendo foi o seguinte. No versículo anterior que eu li, Jonas 1:14, diz assim: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, aqui é os marinheiros. Eles clamaram ao Senhor: Rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque o Senhor fizesse como lhe aprouve. Irmãos, parece que esses marinheiros aqui, eles não eram nem crentes. Mas parece que eles já conheciam a doutrina de Calvino. Que coisa interessante. Entendeu? Que coisa maravilhosa. Eles nem crentes eram, mas eles já conheciam a doutrina de Calvino. A doutrina, né, da predestinação. Eles já sabiam que Deus é soberano, entendeu? E que aquilo ali estava acontecendo, Deus estava no controle. Entendeu? Eu sei que o senhor fez do jeito que o senhor quer, o senhor é Deus, e aqui o senhor está no controle. Eu sei que o senhor fez do jeito que o senhor aprova, do jeito que o senhor quis. Eu sei que o senhor está no controle. Né? Mas não deixa a gente perecer por causa, né, desse homem aí. Não? Então, irmãos, um negócio espetacular, porque
Aqui eu creio que eles fizeram a oração certa, mas eles não eram nem crentes, eles estavam ali, foi inspiração de Deus mesmo. Deus chama um ímpio ali, começa a dar inspiração para ele, e dá vida a ele, e aí que ele vem então e se converte, né? Na verdade, né, Deus que vem ao nosso encontro primeiro, depois nós vamos ao encontro dele, lógico, né? Mas quem vem ao nosso encontro primeiro? Se a gente fosse esperar, Deus fosse esperar que nós fôssemos ao encontro dele primeiro, aí não daria certo, né? Então, mas Jonas dentro do ventre do peixe, né? Ele ora então. Ele está no ápice da tribulação, ele está no ápice do vendaval, no ápice da luta, da coisa. O que ele faz? Ele ora. Entendeu? Ele ora a Deus. Então nós temos que orar. E a primeira coisa que nós temos que orar, né? Temos que orar e agir também. Então agora nós vamos passar para o terceiro princípio então, né? Temos que orar e agir, porque a palavra oração, né? O começo da palavra é oração, né? Orar e agir. É falar, né? Com Deus e agir. Então, mas nós temos, tem que ser bem separado isso, tem que separar isso, oração, né? Porque nem sempre dá para fazer ao mesmo tempo. Entendeu? Há situações que não pode esperar e você tem que orar e agir ao mesmo tempo, simultaneamente. Entendeu? Mas na maioria das vezes, você não tem que orar e agir simultaneamente. Por quê? Se você não sabe direito por que está acontecendo aquela tribulação, primeiro você tem que orar para saber o que é. Para depois que Deus te der o entendimento, a graça, para você entender o porquê que está acontecendo aquilo, aí você vai começar a agir. Entendeu? Porque senão não adianta, você ora. O principal objetivo da oração, na maioria das vezes, não estou nem dizendo que é sempre, mas na maioria das vezes, o principal objetivo da oração é para Deus nos dar direção de como agir, né? Mas lógico que há situações que você não tem como esperar, você tem que orar e já agir ao mesmo tempo, não dá tempo, né? A pessoa está morrendo ali, você precisa fazer alguma coisa, né? Então, mas vamos ler aqui uns textos, né? Primeiro a Coríntios 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo, ele tinha consciência plena, né? Da doutrina da predestinação, que tudo é Deus, da soberania de Deus e tudo, mas ele não ficava só orando, ele agia, né? Ele agia, né? E aqui então, nós observamos uma coisa, ó. Os marinheiros, primeiro eles oraram para saber qual era o problema, né? Mas depois que Deus deu graça e mostrou qual era o problema, o que eles fizeram? Eles agiram. O que eles fizeram? Jogaram fora a carga. Os marinheiros jogaram, eles estavam, na verdade, primeiro de jogar Jonas fora, eles estavam jogando fora a carga. E depois eles jogaram fora a carga mais pesada, que era Jonas, que na verdade era o que estava afundando o barco, né? Na verdade, o que estava afundando o barco era essa carga aí. O Jonas pesava mais que a carga que eles tinham no barco, né? Era essa carga aí que estava afundando o barco, né? Então, primeiro eles jogaram a sorte, eles na verdade, eles oraram, e antes mesmo aí de Deus dar a resposta, eles também agiram também. Eles jogaram a sorte, Deus parece que não estava dando a resposta ali, né? Provavelmente não estava, eles estavam orando, Deus não dava a resposta. Então a oração fez com que Deus levasse eles a fazer um sorteio ali, né? Mas como Deus é soberano, então Deus tem a mão sobre o sorteio também, fez cair a sorte sobre Jonas. Então, então a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, né? Então Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, Ele faz como Ele quer, Ele é Deus, Ele não pede conselho para fazer as coisas. Para quem será que Deus pediria conselho para ir fazer alguma coisa? Ô Jonas, estou pensando na possibilidade. Deus se aconselhando com Jonas. Ô Jonas, estou pensando na possibilidade de...
ela enviar alguém lá para pregar a palavra lá para o pessoal de Nínive, caso eles se arrependam, estou pensando na possibilidade de salvar eles. O que você acha? O que você acha disso? Você acha uma boa ideia? Já pensou? Deus se aconselhando com Jonas? Se era para salvar Nínive, Nínive já tinha perdido, já estava frito o povo de Nínive, já tinha ido tudo para o inferno, porque Jonas não queria salvar o Nínive de jeito nenhum. Né? Pensou, Deus vai se aconselhar com quem? Deus não se aconselha com ninguém, irmãos. Deus, ele é soberano. Ele faz como ele quer, do jeito que ele aprove. Né? Até os marinheiros tinham consciência disso, né? E muitos hoje que frequentam até a igreja não conseguem acreditar nisso, que Deus é soberano e que faz como lhe aprove, que ele é Deus e que ele não se aconselha com ninguém para tomar nenhum tipo de decisão. Então, primeiro nós temos que orar para saber qual é o problema, né? E depois que Deus nos dá a direção, então nós temos que agir. E aqui, depois que Deus deu a direção, que o problema estava em Jonas, então eles, né? A decisão deles foi jogar Jonas para fora. E aí, jogar Jonas para fora do barco. Né? Mas aí é o seguinte, eu sei que, irmãos, tem igrejas que elas não estão preocupadas se o barco vai afundar ou se ele vai ficar, né, submerso. Elas não estão muito preocupadas. Elas estão preocupadas em encher o barco. Né? Encher o barco. E eu já falei pela manhã, né? O Anderson já falou aqui no início, mas como já faz parte da minha mensagem, eu já falei na pregação do culto de manhã, mesmo assim, então, eu quero repetir aqui, a respeito do que o Anderson falou aqui. Irmãos, ontem nós estávamos indo para Guará, retiro de casais lá, e nós observamos, né, uma igreja, né, muito grande, mas muito grande. É uma igreja bem grande. Aqui na nossa região ela é bem grande. Né? E ela então monta barraquinhas, né, na beira da estrada, para dar, né, água para os romeiros, para auxiliar os romeiros ali, para ajudar o povo que está indo para Aparecida, pagar promessa e tal. A maioria que estão indo a pé estão indo pagar promessa. Né? Então veja bem. Qual que é o objetivo? Ah, pastor, você está julgando. Não. Esse negócio que a gente não pode julgar coisa alguma, isso aí está errado. Se eu não pudesse julgar nada, eu estaria lá na igreja católica até hoje. Eu comecei a julgar as coisas e falei, não, mas esse negócio aqui está tudo errado, cara. Eu preciso ir para a igreja de crente. Prestou atenção? Então, lógico que tem alguns tipos de julgamento que Deus, né, condena. Deus reprova. Mas Deus não reprova todo tipo de julgamento. Né? Então, o que acontece? Não é uma questão de julgar ou de não julgar, mas você tem que observar o que é correto e o que é errado para você ver se você pode fazer também ou não pode. Escuta, aquilo ali está certo, como é que é? Eu posso fazer também, entendeu? Aí quem está comigo pergunta, pastor, e aquilo ali está certo? Então tem que dizer que está errado, tem que explicar para ele por que está errado. Como é que faz? Não dá para a gente, né? Politicamente correto, não dá. Crente politicamente correto, não dá. Crente que quer agradar todo mundo, não é crente. Ele, na verdade, é crente que é crente. Né? Então, o que acontece? A igreja grande ali, auxiliando, ajudando as pessoas a ir lá e pagar a promessa, a ir idolatrar a santa. Entendeu? Então, isso é mais ou menos o seguinte. O Anderson já deu alguns exemplos. Eu vou dar um pouquinho mais. Não vou usar de eufemismo, não, que ele usou de eufemismo. Olha, é quase mais ou menos o seguinte. Né? O cara está indo violentar a criança, você entendeu? Mas talvez a gasolina dele não dê até o fim, você deixa no caminho ali para ajudar ele, dá uma água para ele beber, dá um galão de gasolina para ele, caso acabar, ele conseguir chegar até lá, sabe? Porque idolatrar a Aparecida, muitos católicos vão ver isso aqui, que isso aqui vai para o Face, não tem problema não, você entendeu? Né? A Aparecida, né? Quem é Aparecida? Onde está na Bíblia Aparecida, né? Então, né, então nós cremos que é um erro dos católicos ir, né, a Aparecida. Nós cremos que é um erro grave. Você entendeu? E porque nós amamos eles, nós não vamos incentivar eles a continuar nesse erro. É o contrário, nós temos que de tudo tentar mostrar a eles
Embora que eu acho que pregar o evangelho para eles, eu acho que o dia não é muito apropriado, porque eles estão com aquela empolgação toda, indo lá pagar a promessa, e prometeu faz 10 anos, vai ser difícil de ouvir. Acho que para pregar o evangelho, aquele dia ali não é o dia mais apropriado. Mas essas pessoas, nós temos que pregar o evangelho, tentar mostrar para eles que aquilo ali está errado. Não. Então, quem ama, você está vendo a pessoa indo para o buraco. Você está vendo, você tem certeza absoluta que eles vão cometer um erro gravíssimo, que eles vão parar no inferno. Isso vai incentivar eles a continuar no erro, dando água para eles na beirada. Então, sinto muito, quem está dando a água, quem está indo pagar a promessa não é crente. E quem está dando a água não é crente também. Porque não é possível que um cristão não tenha um mínimo de entendimento do que é correto e do que é errado. Não é possível. Não é possível. Mas aí qual que é o objetivo? No fundo, se eles não são crentes, qual que é o objetivo deles? É ajudar aquelas pessoas? Não. O objetivo deles não é esse. Porque quem não é cristão verdadeiro não sabe o que é amor. Só um cristão pode amar. Quem não é cristão não ama. O amor de alguém que não é cristão, ele é falso. Ele procura seus interesses. Entendeu? E qual que é o interesse? Estar de bem com todo mundo, agradar os católicos, agradar todo mundo, estar de bem com todo mundo, para que todo mundo venha na igreja, porque ninguém tenha dificuldade de entrar na nossa igreja. Entendeu? Então, vamos fingir que nós concordamos, que não, nós sabemos que ir na Aparecida é errado, mas vamos fingir que nós concordamos para agradar eles, que um dia eles vêm para a nossa igreja. Entendeu? É tudo em nome do crescimento da igreja. O problema é eles querem encher o barco. Se o barco vai afundar, não interessa, mas eu quero encher o barco. Entendeu? Então, e aí muitas igrejas que fazem isso, afundam de que maneira? Acabando a igreja? Não. Não. Crescendo muito, além dos extremos, né? E às vezes tem meia dúzia de crente lá dentro, 10 mil ímpios. Entendeu? Isso é um barco que já está no fundo do mar. Né? Uma igreja que tem 6, 7, porque eu vou falar para você. É possível que tenha algum crente ali dentro, mas ele não fica muito tempo ali. Ele não fica muito tempo ali. Irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu não tenho certeza assim absoluta, isso é só Deus que sabe. Mas a minha conversão aconteceu dentro de uma igreja católica. É nisso que eu creio. E eu vou contar para você como foi que ela aconteceu. Um dia eu tomei uma posição na minha vida, mas aí é Deus chamando. Lógico que é obra de Deus. Não estou aqui querendo dizer para vocês que foi eu. Ali foi Deus que me chamou. Com certeza. Não. Alguém pregou o evangelho para mim, e eu gostei, mas como eu não conhecia a igreja evangélica, eu fui na igreja católica. Eu falei, eu quero mudar de vida. Eu vou na igreja católica. Eu vou na igreja católica? Não, eu fui na igreja, que era a única que eu conhecia, entendeu? E eu queria mudar de vida, eu quero ter uma vida transformada, Senhor. E cheguei lá, não era no dia de missa, não. Não é dia de missa, não. Eu queria mudar de vida naquela hora. Deus me chamou, eu estava desesperado. Queria que alguma coisa acontecesse na minha vida. E a igreja católica fica aberta de dia. E eu fui lá e entrei e comecei a orar, que era rezar até então para um católico. E eu olhava para aquela imagem, Senhor, eu quero te conhecer, mas não é dessa maneira aí. Não é desse jeito aí que eu quero te conhecer de maneira diferente, Senhor. Eu sei que tu existe, não só nessa parede. Quem foi que me fez eu fazer aquela oração foi o Espírito Santo. Foi ele que me chamou. Foi ele que colocou aquelas palavras na minha boca. E deixa eu falar uma coisa. Aí eu terminei a minha oração. Mas se eu quiser mudar de vida, esse lugar aqui não dá para mim. Eu tenho que ir por a igreja dos crentes. Então eu me converti dentro da igreja católica, mas não fiquei ali mais nem um minuto. Quem converte, eu creio que uma pessoa pode se converter até numa boate, mas ela nunca mais voltará para lá. Você se assusta alguém se converter numa boate? Pode. Não é a boate que vai converter o cara. O cara sai de casa, deixa a esposa, as crianças dormindo, e vai para uma boate. Aí chega lá e Deus toca no coração dele. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu preciso coisa. Ele pode se converter ali, ele pode cair de joelho ali dentro e chorar. Eu sei que é difícil acontecer, mas pode. Ele pode cair de joelho ali e chorar. E falar, daqui nesse lugar eu não volto nunca mais. Não.
Porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele pode salvar você dentro de uma igreja, fora da igreja, dentro do mar, por baixo do mar, dentro do ventre do peixe, em qualquer lugar, Ele pode salvar você. Ele pode salvar uma pessoa em qualquer lugar, não existe lugar para Deus, Deus está em todos os lugares. Mas se Deus salvar você num lugar fedido, Ele vai tirar você de lá, você não vai ficar lá. Porque isso não combina com a luz, com as trevas. Se você converteu, alguém converteu, ele vira luz. E uma luz não pode permanecer nas trevas, porque uma luz não combina, não fica nas trevas. Onde a luz estiver, não tem. Irmãos, quarto princípio. Tem tempestade que vem para nos livrar do problema. Quem que era o problema para os nivitas? Para os marinheiros? Jonas. Por que veio a tempestade? Para livrar do problema. As lutas, as dificuldades muitas vezes, elas vêm para nos livrar de um problema. Entendeu? Então o que acontece? Eu já vi muitos casos, e eu sei que você já viu também. Né? Eu vou citar um aqui. Talvez você não tenha visto um igual a esse, mas ouviu algum caso parecido. O cara estava com um câncer daqueles que mata assim em 2 meses. Mas estava muito no início. Né? E aí, deu uma dor, que o homem não aguenta. Aí vai parar no hospital. Deve ser apêndice. Vamos operar ele da apêndice. Né? A hora que foi operar da apêndice, descobriu que ele estava com um câncer gravíssimo, mas que estava muito no início, deu para salvar o homem. Você já viu alguma igual a essa? Talvez você não tenha visto, mas você não já viu casos parecidos? Entendeu? Então, sabe, tem tempestade que vem para te livrar de um problema. Entendeu? Então você está lá, arrumou um namorado, ou uma namorada, né? E aí começa a vir a luta. Está querendo te livrar do problema. Está querendo te livrar do abacaxi. Começa a tempestade, o mar começa, né? Querendo te livrar do abacaxi. Entendeu? Tem tantas situações, né? Então, ó, Jonas 1:11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não. Eu sei que Jonas era um profeta meia boca, e você vai ministrar sobre Jonas, só tem crítica para ele. Mas Jonas tinha uma coisa boa aqui também. E Jonas não era um falso profeta, ele era um profeta de Deus, só que ele era um profeta de Deus que pisou na bola aqui. Aqui ele estava, né? Ele estava, né, mal aqui. Né? Mas esse Jonas era um profetinha meia boca, ou profetinha, viu? Mas uma coisa ele tinha de bom. Cabra macho. Olha, o problema sou eu. Me lança no mar. Né? O problema sou eu. Então, vocês querem se livrar do problema, vocês querem se salvar? Me joga no mar. Mas o profetinha também, esse Jonas, hein? O profetinha. Preferiu morrer que fazer a vontade de Deus. Falou. Que jogar no mar ali para ele simbolizava a morte. Ele preferia morrer que fazer a vontade de Deus. Ah, profetinha. Entendeu? Tem gente hoje que são assim, não são? Prefere morrer que se converter que fazer a vontade de Deus. Não, eu nasci católico, meu avô é católico, minha neta era católico, o outro, eu nasci na macumba, não sei mais o quê. Entendeu? Eu nasci assim, vou morrer assim, não abro mão. Mas tá tudo errado na sua vida, você não tá vendo que tá errado, você não tá vendo, mas tá errado, mas eu quero. É. As pessoas são teimosas. As pessoas são orgulhosas. As pessoas não querem admitir que está errado. Entendeu?
É difícil para o ser humano admitir que ele está errado. Né? Um dos maiores adversários do ser humano é o orgulho. Não é nem o capeta, não. É o orgulho. O orgulho é um dos maiores adversários. Por que a pessoa não admite que ela está errada? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Mas como? Eu que sou fulano de tal, eu que sou ciclano, eu que sou o suprassumo, como é que eu vou admitir que eu passei minha vida inteira sendo enganado, fazendo um vexame? Como que eu vou admitir? Eu tive que admitir um monte de vezes. Eu tive que admitir que eu estava errado lá na católica, que eu tinha que ir para uma igreja de crente, depois eu fui para uma igreja de crente, eu tive que admitir que aquela também estava errada também, que eu tinha que ir para uma outra, depois eu tive que admitir que aquela estava errada também, tinha que ir para uma outra, e eu tive que admitir que eu fui feito de bobo um monte de vezes. Que eu fui idiota um monte de vezes. Um monte de vezes. Né? Entretanto, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso contra eles. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes você está num relacionamento errado, aí tem um vendaval para te livrar daquele relacionamento. Te livrar daquele relacionamento. Vem luta. Vem luta. Um casal, já, pela manhã falei isso, mas não falei que era um fato real, mas agora eu vou falar que é um fato real, que eu vi. O casal, na igreja, aparentemente, é que Deus que conhece o coração, aí não dá para julgar, Deus que conhece o coração. Esse tipo de julgamento aí pertence a Deus. Mas eu posso dizer que, assim, pelas atitudes deles, pareciam bem firmes na igreja o casal. Não. Mas o casamento não vai para frente, a vida deles é um inferno, uma luta. É uma luta. Entendeu? Mas por quê? Tinha uma vizinha, muito gente boa. Uma vizinha muito legal. Mas não era crente. Você entendeu? E a amizade deles era muito grande. E a vizinha era tão legal que estava querendo pegar o marido dela, entendeu? Então você viu, tem alguém intruso no barco ali que está atrapalhando a caminhada, que está impedindo essa viagem de chegar ao destino. Precisa ser jogado fora do barco. Tem amizades que muitas vezes atrapalha, faz a gente tropeçar e impede a gente de chegar ao destino. Tem que jogar fora do barco, senão o barco vai afundar. Tem, muitas vezes, a criança vem para a igreja. Os pais, a criança não muda, a criança é um problema, a criança está querendo ser. Não quer mais ser Ivo, quer ser Eva. Entendeu? Eu falo, mas o que está acontecendo? Mas eu estou levando meu filho para a igreja? Sexta e domingo. Estou ensinando as coisas direitinho para ele, o pastor aqui prega direitinho, ensina para ele, eu também ensino. O que está acontecendo? Mas pode ter alguém intruso no barco. E pode impedir o barco de chegar no destino final. Muitas vezes pode ser a escola. Às vezes o professor também não quer ser Ivo, quer ser Eva. Os coleguinhas de trabalho também não quer ser Ivo, quer ser Eva. E o dia inteiro, semana inteira. E nós aqui é só 2 horinhas por dia, 2 vezes por semana. E lá na escola é o dia inteiro. E aí? Tem um intruso no barco aí, vai ter que tirar essa escola do barco. Então, ou muda de escola, ou dá aula em casa, ou se não for possível, não quer, ou não tem. Amém. Então, muda de escola. Sei lá, se é possível achar uma escola que é menos pior que a outra. Tem. Menos pior que a outra tem. Você pode ter certeza, tem algumas que são mais. Pode ter certeza disso. Então, irmãos, é assim que funciona. 5º princípio. Lembre-se de uma coisa.
nós não podemos pensar só em encher o barco. Nós temos que pensar no destino desse barco. Ele vai chegar no destino final. E isso é o mais importante. O mais importante não é se o barco está cheio. O mais importante é se ele vai chegar no destino final. Esse é que é o mais importante. Né? Você já viu aquelas provas que a pessoa faz correndo com água, um balde de água? Viu? E aí, tem uns que saiu com o balde cheio, devia ter uns 20 litros dentro. Quando chega lá na frente só tem meio litro, mas chegou no destino final. O outro não chegou. Quem ganhou? Nossa, não tem mais água dentro, mas ele chegou. Né? O mais importante é que o barco chegue ao destino. Encher o barco demais não é o mais importante e muitas vezes, né, é errado e é um perigo, porque isso vai ser um impedimento para que o barco chegue ao final. Olha aqui, 1 Coríntios. Então, tem igrejas, o princípio é este, quinto princípio. Tem igrejas que só querem encher o barco, mas não estão muito preocupadas se o barco vai chegar ao destino final. Né? Olha aqui, 1 Coríntios 15, 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, na Bíblia, eu só li o versículo isolado, mas para mim preparar a palavra, eu estudei o texto todo. Né? Então, aqui é o contexto, aqui é o seguinte. Tem pessoas que estão dentro da igreja, entendeu? Que estão atrapalhando. Entendeu? Mas não estou falando daquela pessoa que é nova na igreja, que está atrapalhando um pouquinho. Não, essa aí tem que dar chance, tem que ter misericórdia. A igreja é lugar de misericórdia. Mas a misericórdia tem limite. Amor não acaba, mas a misericórdia acaba. Até a de Deus vai acabar para aqueles que não se arrependem. A misericórdia de Deus não acaba nunca para quem se arrepende. Mas para quem não se arrepende, até a misericórdia de Deus vai acabar. Né? Então, olha aqui. Mateus 18, 17. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso aqui é para expulsar da igreja. Né? Então, Paulo fala isso, e Mateus também. Paulo fala aos Coríntios, e Mateus também fala no Evangelho, né, a respeito disso. E esse último texto que eu li, o que é aqui, no contexto geral aqui, qual que era a situação aqui? A situação é o seguinte, o cara está em pecado, está fazendo alguma coisa errada, está atrapalhando a igreja, você vai e fala para ele. Né? Olha, irmão, isso aqui está errado. Isso aqui vai atrapalhar a sua vida e atrapalha a igreja também. Deus vai ter que se arrepender. Aí ele não aceita. O que a Bíblia diz? Chama as duas testemunhas. E fala de novo. E se ele não aceitar de novo, aí chama a igreja. A igreja o que é? Toda a igreja toda? Não. A igreja é o pastor ali, né? A liderança da igreja. Né? E aí chama também, e aí ele não se arrepende, aí o que a Bíblia diz? Botar para fora. Né? Então, a igreja é lugar de graça. Mas para salvar a todos, tiveram que jogar Jonas para fora, para salvar o restante do barco, para salvar o barco, para salvar a viagem, para o barco conseguir chegar até o fim da caminhada, para atingir o propósito, para o barco chegar ao seu destino, para que o restante fosse salvo, teve que sacrificar teve que sacrificar Jonas. Né? Então, para que o bem da igreja, para que a igreja seja salva, o que Deus fez lá no deserto? Tinha uns 300 lá, família de Corá, Abirão, tinha uns 300, 200, 300 homens lá, né? De mulheres e crianças, né? Lógico. Pessoas que eram rebeldes, né? Mas não foi uma rebeldia nem duas, eles já estavam abusando, você entendeu? E o que ia acontecer? Estavam atrapalhando a caminhada. Ia impedir Israel de chegar no seu destino, entendeu? Estava atrapalhando a caminhada, estava pesado demais para aqueles que eram corretos ficar caminhando junto com aquele povo. O que Deus fez? Jogou fora do barco. Ele não só jogou fora do barco, como a terra abriu e morreram todos. Todos. Resumindo em outras palavras, Deus matou a todos para o bem da nação de Israel. Matou aqueles 200, 300 ali para salvar o restante.
Para que não fossem, não perdesse tudo. Para que não atrapalhasse a caminhada. Então, prestou atenção? Deus é um Deus de amor. Sim, de graça, e nós também temos que ser. Não? Mas graça, amor? Irmão, amor? Condenar a pena de morte, porque a Bíblia fala de pena de morte, a Bíblia aprova a pena de morte. Os crentes, a maioria, são contra a pena de morte, não sei, porque eles acham que se tiver pena de morte, primeiro a morrer, matado vai ser ele. Talvez seja isso. Não? Então, a Bíblia é a favor da pena de morte. Né? E a Bíblia, inclusive, diz, né? Êxodo 22:2, diz, né? Se o ladrão entrar na sua casa, aí você for e atingir ele e ele morrer, você não tem culpa do sangue dele. Isso só de entrar na sua casa sem invadir a sua casa. Né? Então, defesa, isso fala de defesa, na verdade, da legítima defesa. Né? Então, o que acontece? O estrupador confesso, não precisa ser confesso, mas comprovadamente julgado em todas as instâncias. Né? Juiz de primeira instância, segunda instância, tribunal superior, entendeu? Condenado à morte. Você acha que isso não é amor? Isso é o maior sinal de amor. É uma das maiores expressões de amor, julgar, condenar um bandido à morte. Isso é uma das maiores expressões de amor com a vítima. Entendeu? É uma das maiores expressões de amor com a vítima. Entendeu? E essas pessoas que defendem o bandido porque acham que tem que defender o bandido porque amam o bandido, se eles não amam a vítima, eles não amam também o bandido. Mentira! Quem não ama a vítima não ama o bandido. Você não ama a vítima, você vai amar o bandido. Ah, meu Deus do céu. Né? A palavra de Deus fala sempre: você pecou, tem que morrer. Você plantou, você tem que colher. A única maneira de não colher totalmente o que você plantou, a única maneira de pecou, tem que morrer, é se arrepender. Mas se a pessoa não se arrepende, vai fazer de novo. Como é que faz? Vai deixar ela ficar fazendo? Vai deixar ela a violentar outras criancinhas, matar outra gente? Isso é amor? Rapaz, isso tem um nome. Tem um nome. Isso é sem vergonhice, picarantagem, gente sem vergonha. Que em nome do amor quer deixar o bandido solto para matar mais gente, para violentar mais criança. Tudo em nome do amor. Então, tem igrejas que só querem encher o barco. Agora, eu já convidei a se retirar no meu ministério, eu não me lembro muito bem, mas me parece que foi 3 pessoas. 3 pessoas que eu cheguei, olha, você não é mais bem-vindo aqui, nesta igreja. Né? Em 25 anos de ministério é pouco, viu? Mas sabe por que só foram 3? Porque sabe por quê? Muitas pessoas que a gente sente que está na hora de sair, você não precisa expulsar. É só pregar uma palavra um pouco mais dura e você sente que não é mais hora de ficar atrás e falando não sai, né? Pronto, já é o suficiente. É muito difícil você ter a necessidade de expulsar alguém. Muito difícil. Não precisa. A próprio Senhor expulsa. Entendeu? Muitas vezes eu sentia vontade, eu sentia a necessidade, aquele desejo, aquela coisa forte de pregar uma palavra, determinada palavra, uma mensagem dura. Mas, Senhor, mas tem algumas pessoas lá que vão sair da igreja essa mensagem. Mas aquilo queima no meu coração, então você vê que é Deus mesmo que está mandando. E aí é o seguinte, não. E aí você vê que você vai e prega aquela mensagem, e aí você já sabe, vai ter gente aqui que vai sair. Né? E Deus ele já vai estar tirando alguém daqui. Né?
e aí você sabe, a pessoa ficou mal. E aí, como você já sente que é Deus que está querendo tirar, você nem vai mais atrás para agradar, porque você já foi muitas vezes, né? E você já sente que o tempo já passou, já acabou, né? Porque a pessoa está dando mau testemunho na igreja. Tive um caso, a pessoa 6 anos na igreja, pessoa que pode ir na igreja todo dia, não tem nenhum impedimento, né? Tem carro, tinha carro, né? 6 anos na igreja, entendeu? A pessoa não contribui em nada com a igreja, né? Uma vez para cada 15 dias, e geralmente chega na igreja meio que no final do louvor. 6 anos na igreja. Durante esses 6 anos, já ficou meio magoadinho, já umas 4, 5 vezes, eu tenho que ir lá, irmão, não sai não, sabe, a gente ama você e tal, papapá e tal. Chegou uma hora, Deus dá uma palavra mais dura, aí eu falo, Senhor, palavra mais levinha do que essa aqui, o cara já ficou magoado. E agora, como é que vai ser? Né? Aí você sente que a palavra que Deus está fervendo ali dentro tem que ser aquela mesmo, e parece que Deus está, né, dizendo que tem que ser aquela mesmo. Eu falei, vou pregar essa mesmo. Aí, né, é o que acontece. Aí a pessoa, né, logicamente não vem mais. E aí você também já sente que chegou a hora de deixar. Não é mais hora de ir atrás para tentar convencer ela a não sair. Já é Deus que está tirando. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito raro ter que expulsar a gente da igreja. Mas, eu vou falar um negócio para você. Deus, ele já usa o pastor ali, já para ir tirando. Quando é uma igreja do Senhor, é assim que funciona. Porque tem intruso, se tiver intruso no barco, o barco não chega até o fim. Né? Ele não chega até o fim. Né? Eu não estou falando de pessoas que estão, né, ali, estão lutando, estão tentando. Você está vendo que a pessoa, às vezes até faz tempo que está na igreja e ainda a vida dela está meio bagunçada, mas você vê que a pessoa está lutando, está tentando. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa nós temos que amar. Entendeu? Se a pessoa te pedir perdão, quantas vezes você deve perdoar? 6 anos, depois de 7, 8 anos já não pode mais. Esse aqui já está 6 anos na igreja. Não. Tem que perdoar 70 vezes. 70 anos tem que perdoar. Mas você tem que perdoar se ela te pedir perdão. Se você sente que ela está tentando, ela está querendo. Mas quando você vê que a pessoa não está querendo, a Bíblia diz que não é para dar pérolas aos porcos. Está escrito na Bíblia. Foi o próprio Senhor que falou. Para não dar pérolas aos porcos. O mais importante é que para nós não é se o barco vai encher ou não vai. O mais importante para nós é se o barco vai chegar ao seu destino final. Isso que é o que mais importa para nós. Não adianta você ter um Titanic com 2.000 pessoas dentro e afundar. É preferível ter um barco com 10 pessoas dentro para chegar ao destino. O último, para encerrar. O coração de muitos crentes já está endurecido e insensível. Totalmente insensível. O coração de Jonas estava totalmente insensível. Ele, no julgamento dele, Nínive era muito perverso, não tinha que se converter, não podia converter. Ele não queria que ele se convertesse de jeito nenhum. Ele preferia morrer que converter, obedecer a Deus, converter Nínive. Ele não queria. Mas a Bíblia diz, Provérbios 3,6, não te estribes no teu próprio entendimento, não confie no seu entendimento, tem que confiar no Senhor, Deus sabe o que está fazendo, se Ele falou, vai, faz, mesmo que para você pareça que não está certo, mas você tem que confiar no Senhor, não confiar na gente mesmo. Lucas 11:32 diz assim, nivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. De que geração ele está falando aqui? Os fariseus, todas aquelas pessoas, os religiosos, não só daquela época, de todos os tempos, os religiosos que sabe, têm as suas regras, mas acabam não obedecendo a Deus, não converte, não serve a Deus direito, sabe? Essas pessoas, os nivitas, vão se levantar no dia do juízo e vão julgar, vão condenar
essas pessoas? Não, porque os nivitas se arrependeram, eles se arrependeram de verdade, irmãos. Então, coração de muita gente está endurecido, a pessoa está insensível, o barco está afundando, as coisas estão tudo errado. Não, mas eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é a síndrome da Gabriela. Não. As pessoas não querem mudar, porque mudar, além de dar trabalho, ser sacrificoso, é humilhante. Tem que admitir que você estava errado. Mudar. Não. Então, ó, tem pessoas que estão insensíveis, a sua família está sendo destruída, seus filhos estão muitas vezes nas drogas, entendeu? Seus filhos estão nas drogas, os filhos estão virando homossexuais, entendeu? O casamento está para se separar, não, mas eu nasci católico, eu vou morrer católico, entendeu? O barco está afundando! Mas a pessoa não quer saber, ela prefere afundar. Pois se essa religião que você tem, se essa coisa que você tem não muda a sua vida, não resolveu o seu problema, você tem que mudar. E próprias igrejas evangélicas mesmo, muitas vezes está numa igreja evangélica que a palavra não tem trazido transformação, tem que mudar também. A tempestade estava derrubando, o barco estava afundando e Jonas dormindo. Os marinheiros perceberam que era espiritual o negócio. Quando o ímpio percebe que o problema é Deus, que reconhece que Deus está, a mão de Deus está agindo, e o crente está dormindo, aí é porque o negócio está feio. Quando o ímpio tem sensibilidade para perceber a situação, e o crente está insensível e não consegue perceber, aí é porque a coisa está feia. Os marinheiros perceberam a situação, que era Deus, que era espiritual, que o negócio... Mas Jonas estava dormindo. Né? Hoje é muito comum dizerem o seguinte, ó. Mas também eu não converti porque as igrejas hoje são tudo mentirosas. Não tem pastor honesto. Primeiro que é mentira. Eu até creio que a maioria dos pastores são desonestos mesmo. Mas tem muito homem de Deus, mulher de Deus, dando sangue pela obra de Deus por aí. Tem muita gente honesta. Né? Elias falou, mataram todos os profetas, só ficou eu, Senhor. Né? Os verdadeiros só ficou eu. Aí Deus falou, não, eu tenho mais 7.000 reservado aí. Então tem muito homem de Deus espalhado por aí. Então é mentira esse negócio aí que não converteu. Não converteu porque não quis. Achou um pretexto. Não, porque as igrejas não são certas, porque o pastor não sei lá o quê, porque as igrejas só querem dinheiro. Mentira, esse é um pretexto. A pessoa não queria converter, arrumou um pretexto. Vai ficar fora da igreja e ficar em paz. Entendeu? Paz falsa essa. Né? Irmãos, Nínive converteu com a pregação de um profeta meia boca, um profeta que odiava Nínive, que não queria, preferia morrer que pregar o evangelho em Nínive. E aí Nínive converteu pela palavra desse profeta meia boca. O que define se a pessoa vai converter, vai firmar na igreja, vai ter uma vida transformada, não é o tamanho da pregação, é o tamanho do nosso Deus e o tamanho do seu arrependimento. Estou certo ou estou errado? Não é a beleza da pregação, é o tamanho do nosso Deus e o tamanho do seu arrependimento. Nínive converteu com a pregação de um profeta meia boca que nem queria que ele se convertesse. Né? Mas os fariseus e multidões que andaram com Jesus e que comeram com Jesus e que ouviram os conselhos de Jesus olho a olho, que andaram com ele, não converteram nem com a pregação de Jesus Cristo. Então esse negócio aí que a pessoa não converte ou não muda de vida porque os pastores não estão pregando a verdade, isso é mentira. Quem Deus chamou, ele vai converter. Porque Deus pode usar qualquer um, até uma mula para falar. Uma determinada vez, fiquei meio bravo com o pastor da minha igreja. Eu acho até que ele estava errado, tudo bem, mas... Né? Até hoje eu acho que ele estava errado.
Até hoje acho que eu tinha certa razão no sentido de que ele tinha errado. Mas eu não tinha razão no sentido de que, se toda vez que o pastor cometer um errinho, a gente for ficar bicudo com ele, for querer, aí como é que faz? Aí não dá. Não, estava errado. O errado na verdade era eu. Mas eu estava tão revoltado, pastor, que eu falei, não, eu vou passear. Fui passear para arejar um pouco. Pensar na vida. Eu passear, fiquei um mês fora. Mas só que orando, eu não queria assim, Senhor, eu não quero sair da igreja. Porque o pastor cometeu um erro. Eu quero, Senhor, me dá uma direção, o que é que eu tenho que fazer, Senhor, não deixa eu tomar uma decisão errada. Minha oração foi o mês inteiro, foi essa. A hora que eu estava vindo embora, alguém me convidou para ir numa igreja, tinha 10 pessoas e um presbítero lá. Daqueles presbíteros que falavam, nós fomos, nós viemos. Mas o cara era assim, uma pessoa muito iletrada, mas muito. Nunca vi alguém daquele jeito. Tão simples, tão assim, tão... Né? Ignorante. Não ignorante no sentido de ser grosso, bruto. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Sabe o que aconteceu? Ele abriu a Bíblia. 2 Jonas 7,14. Se o meu povo, e leu. Mas leu tudo errado, mas eu entendi. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se humilhar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Falei, pronto, meu bem, vamos embora para Batuba lá, vamos pedir perdão, pastor, lá, vamos orar, vamos trabalhar de novo lá, porque o nosso lugar é lá e não tem esse negócio não, errado é nós mesmo, é eu mesmo. Entendeu? Irmão, tem gente que acha que vai converter, se Jesus Cristo vier, eu converto. Converte não. Converte não. Não. É uma parábola do rico do Lázaro na Bíblia, diz assim, o rico foi para o inferno e falou, olha, manda alguém lá pregar para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, se for alguém dentre os mortos lá pregar para eles, se converte. Deus falou, não. Se eles tiver converter, vão converter. Se não tiver converter, não vão converter. Vocês não ouviram Moisés, os profetas não vão ouvir nem que vá alguém dentro dos mortos. Prestou atenção? Então esse negócio, é verdade que tem muito pastor que não é sincero, que não prega direito? Tem, é verdade. Isso não é que eu discorde disso. Pelo contrário, eu concordo com isso. Mas esse negócio de arrumar isso como desculpa para não converter, ou para não firmar na igreja, para não ser um crente firme, isso é pouca vergonha, isso é sem vergonhice. Entendeu? Quem vai converter, né? Não é, o principal para você converter não é o tamanho da mensagem, é o tamanho de Deus e o tamanho do seu arrependimento. Né? Amém? Vamos ficar de pé.